Em um dos banheiros da escola, Granada Hills, um adolescente de 14 anos está escondido. De onde está, ele ouve seus agressores correndo pelos corredores. Eles estão procurando por ele, estão caçando ele, e se o encontrarem, vão fazer ele passar pelo pior. Cabeça enfiada no vaso sanitário, mochila jogada no chão e talvez até alguns socos. Toda vez que ele vem para a aula, Travis Kalanick é intensamente intimidado. Seu único refúgio são os estudos. Todas as noites, antes de dormir, Travis Kalanick repete para si mesmo a mesma coisa. Um dia, ele será o melhor, o mais forte, o mais popular, o mais rico. E todos esses perdedores não poderão mais machucá-lo. E Travis Kalanick está certo. 19 anos depois, ele vai fundar uma empresa que vai mudar nossas vidas para sempre. Uber. Então sim, eu sei que alguns pronunciam Uber, ou até mesmo Uber aparentemente, mas eu gosto da pronúncia 100% a francesa, Uber. Vamos manter assim para o vídeo. 27 anos após esse ano difícil, ele se tornaria o 200 e 38º homem mais rico do mundo, com fortuna pessoal de 2,6 bilhões de dólares. Mas a história que compartilharei hoje não é somente sobre sucesso. É também a história de uma empresa que enriqueceu de forma ilegal, quebrando todas as leis que pôde, espionando seus usuários sem que eles soubessem, difamando seus concorrentes, assediando, abusando e aterrorizando seus funcionários. Mas então, como Travis revolucionou a maneira como nos deslocamos? O que a Uber fez para se impor, mesmo quando sua ideia básica era completamente ilegal? E principalmente, como é que, com 170 milhões de usuários mensais, a Uber só se tornou lucrativa em 2023? Fala, equipe Mindset, espero que vocês estejam bem. Primeiramente, obrigado pelo feedback sobre o último vídeo, a história do Snapchat. Muitos de vocês gostaram do novo estilo de edição. 3 editores em tempo integral cuidam disso, sendo esse o melhor reconhecimento possível. Continuaremos nos esforçando para melhorar e retomar o ritmo de 2 vídeos semanais. Então, deixe suas sugestões nos comentários. Hoje, vamos dissecar a história de Hilbert, um gigante da tecnologia que se impôs em meio a muitas controvérsias. É uma história feita de ousadia, de assumir grandes riscos, mas também de práticas comerciais duvidosas, espionagem e corrupção. Como de costume, vamos terminar com as 2 grandes lições de negócios que podemos tirar dessa história digna de Hollywood. Vamos lá, vamos começar. A neve, um grosso manto branco, cobre a cidade. 2 homens tremem de frio em frente ao Saint-Quatre, uma casa de espetáculos parisiense. À esquerda, Travis Kalanick, um americano que recentemente vendeu sua empresa por 19 milhões de dólares. À direita, Garrett Camp, um canadense que se tornou milionário depois de vender sua empresa para o eBay por 75 milhões de dólares. Os 2 homens estão parados, aguardando um táxi que não chega. Para passar o tempo, os 2 magnatas da tecnologia conversam sobre o que viram na conferência Web 08 e têm uma ideia. E se eles criassem um aplicativo que permitisse pedir um táxi e acompanhá-lo em tempo real, nasce o Uber. Na verdade não, pare. Essa é a primeira mentira. A origem da Uber não é nada romântica. Não há 2 cavalheiros sob o céu nevado de Paris. Apenas um homem cansado de ser solteiro e Bond. James Bond, o solteiro, é Garrett Camp. Voltaremos a falar sobre Bond mais tarde. Lembre-se disso. Vamos começar por Garrett. Ele nasceu em 1978, em Calgary, no Canadá. Ele é formado em engenharia de software. No mestrado, ele criou o StumbleUpon, uma empresa que recomenda sites conforme os gostos do usuário, algo comum atualmente. Mas em 2001 isso era revolucionário. Em 2007, o eBay comprou sua empresa por 75 milhões e Garrett ficou com 9. Ele se torna funcionário, assim como Travis posteriormente. Em outubro de 2007, participa da The Lobby, uma conferência de investidores onde encontra Travis, também um veterano da tecnologia. Em 1998, Travis fundou a Seekers, que é um motor de busca pirata. Ele foi processado por 250 bilhões de dólares.
Após a falência, ele retorna com a Red Swoosh, vendida em 2007 para a Icamai, por 19 milhões. Assim como Garrett, Travis recebe o dinheiro e continua trabalhando. Eles se encontram e depois seguem caminhos separados. Em São Francisco, Garrett começa a sair. Ele tem um carro, mas o deixa na garagem. Em cada encontro romântico, ele depende dos táxis, e eles estão sempre atrasados. Então, ele tenta outra estratégia, faz amizade com motoristas particulares e aluga veículos por dia. Mas o problema persiste, a espera, as promessas descumpridas. Em 2006, Garrett assiste Cassino Royale. Não sei se você já viu o filme, é um dos meus Bond favoritos. Mas aos 26 minutos, James Bond tira um Sony Ericsson do bolso. Para os nostálgicos, fiz um vídeo sobre esse gigante que desapareceu, link na descrição. Na tela do telefone, dá para ver um mapa detalhado da rota seguida por James Bond. No topo, está o destino, destacado por um retângulo, The Ocean Club. O carro é representado por uma seta e acompanhado em tempo real. Abaixo, há uma bússola, a distância percorrida e a velocidade média. Hoje, isso parece completamente banal, mas na época era algo futurista. É aí que Garrett tem um estalo. E se ele desenvolvesse um aplicativo que permitisse localizar os táxis, pedir um com um clique e acompanhá-lo em tempo real? Então, por acaso, em maio de 2008, Steve Jobs anuncia que em junho a Apple lançará um iPhone equipado com sistema de posicionamento global. Por fim, Garrett adquire uma ferramenta para sua invenção. Compra o domínio ubercab.com por $35. Ele apresenta a ideia e convence Travis a ser cofundador do projeto. Garrett é o cérebro técnico, Travis é o vendedor disposto a tudo. Ubercab é lançado, mas naquela época não era para todo mundo. Ubercab era para o elite. Motoristas de terno, carros de luxo, água engarrafada. Em 5 de julho de 2009, a primeira corrida é lançada em São Francisco. Sucesso imediato. Até 20 de outubro de 2009, quando a agência de transportes aparece. O problema é que os motoristas do Uber usam seu próprio carro, e isso não é legal. O resultado é $5 mil de multa por corrida e 90 dias de prisão para os funcionários. Mas Travis responde: não somos uma companhia de táxi, somos uma empresa de telecomunicações. E aí a guerra começa. Em 2011, Ubercab se torna Uber. Não é só uma mudança de nome, é uma declaração de guerra. Um sinal para os reguladores, para os mercados e para os concorrentes. A Uber vai reescrever as regras do jogo. Mas Travis é uma coisa. A única força capaz de fazer a lei se curvar é o povo. Todos precisam usar o aplicativo. A Uber compra iPhones baratos na AT&T, reprograma e entrega aos motoristas. Sim, iPhones de graça só para se cadastrar. Os motoristas comparecem em grande número e há mais. Se eles fizerem corridas suficientes, a Uber paga bônus em dinheiro para eles. O resultado? Mais corridas e menos espera para os clientes. O sonho de Garrett está virando realidade. Não há mais problemas em ligar para números com tarifas adicionais. Para atrair clientes, a Uber oferece a primeira corrida, depois a segunda, depois a terceira, depois para. Todo mundo sai ganhando, menos a Uber. Porque sim, a empresa perde dinheiro, muito dinheiro, mas ela ganha notoriedade. E essa notoriedade, a Uber usa para atacar o Estado. Quando um governo começa a questionar, o app envia uma mensagem aos usuários. Com um clique, eles assinam uma petição. Às vezes, um e-mail pré-escrito é enviado diretamente para um legislador. A Uber mobiliza seus seguidores e políticos que a criticam acabam no fogo cruzado. Em 2012, a Uber lança o UberX. Qualquer um pode virar motorista, é ilegal, mas a Uber não liga. As autoridades reagem. Uber responde que paga as multas por apreensão de veículo. E nas sombras, ela lança o Greyball. Greyball é um software que detecta policiais. Ele analisa localização, redes sociais e cartão de crédito. Quando um agente é identificado, aplique Shadow Ban. Ele abre o app, mas não vê nada. Nenhum carro do Uber existe, pelo menos aos olhos dele. O mais louco de tudo isso é que esse sistema foi criado por ex-agentes da CIA. Ilegal, claro. Mas a Uber suborna alguns responsáveis e passa despercebida.
Tudo corre bem até 2014. O telefone de Travis Son é Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. E sim, entre bilionários, eles se ajudam. Ele alerta, suas equipes falam da Lyft, a Uber tem um novo inimigo, a Lyft. Para os que não sabem, ela existe nos Estados Unidos da América, mas não na Europa. É uma empresa que decidiu competir diretamente com a Uber. A Uber organiza festas para recrutar, envia seus funcionários, distribui cupons através do motorista e os recruta. E isso não é tudo. A Lyft oferece bigodes rosas para colar nos carros. A Uber responde com anúncios mostrando um barbeador raspando o bigode. Depois, a empresa parte para o ataque digital. A Uber cria contas falsas na Lyft, acompanha a localização dos motoristas e desenvolve um software secreto. E o nome diz tudo: Hell. O inferno, literalmente. Com o Hell, a Uber identifica os motoristas ativos nos 2 aplicativos e os compra. Bônus aqui, pagamento extra ali. Assim que ele deixa o Lyft, a Uber reduz os preços, sabotando na prática. Nos bastidores, Travis age rápido. Ele sabe onde e quando o Lyft está vendendo para um investidor e ele ataca. Travis liga em toda reunião para fazer propaganda. A Uber promete acordos, o investidor esquece o Lyft e Travis desaparece. Nem sempre é verdade, porque a Uber precisa de dinheiro. Ela arrecada, principalmente, 258 milhões de reais da Google Ventures e outros investidores. A Uber recruta, esmaga e nada a impede. Nem a lei, nem a Lyft, nem os limites. Até o dia em que a bolha estoura. Fausto Luna entra no metrô da rua 175, espera um trem passar e pula nos trilhos. Hubert o matou. Inicialmente, prometeram-lhe um sonho, trabalhar menos e ganhar mais. Mas, com o passar do tempo, as corridas só aumentam. E menos ele recebe, sem salário fixo, sem férias, nenhuma cobertura, só cansaço. E a certeza de ser substituído a qualquer momento. Fausto não é um caso isolado. Em 2018, diversos motoristas da Uber se suicidaram, relatando que a empresa os explorou e depois os descartou. Um motorista confrontou Travis Kalanick em um vídeo viral, desencadeando uma revolta inesperada dos motoristas. Eles denunciam suas condições de trabalho e exigem aumentos salariais. Nas ruas, é guerra. Taxistas tradicionais protestam. Eles acusam a Uber de piorar as condições de trabalho e segurança, mencionando uma tragédia ocorrida em 2014. Uma mulher de 26 anos adormece em um Uber. Ao acordar, ela é agredida sexualmente pelo motorista. O homem desligou o telefone para não ser geolocalizado. Ele só será encontrado graças à placa que a vítima fotografa. Esse crime vai virar manchete e revelar uma falha grave. O Uber não é seguro, pois com o UberX qualquer um pode se tornar motorista. Sem manutenção, sem verificação séria, só um aplicativo e pronto. Além disso, o Uber mente em seus anúncios ao afirmar que realiza verificações. Devido à publicidade enganosa, ela pagará uma multa de 28,5 milhões de dólares. Gradualmente, os usuários despertam. Em 2017, uma bomba explode. Suzanne Fowler, ex-engenheira da Uber, publica um depoimento denunciando assédio aos recursos humanos. Silenciosa, sexismo cotidiano, ela relata uma cultura tóxica e uma gestão cega. Travis ordena uma auditoria interna, cujos resultados revelam abusos sistemáticos devastadores. Em junho de 2017, Travis Kalanick é forçado a sair. Ele será substituído por Dara Khosrowshahi. Garrett Camp, por sua vez, ficará até 2020. E então tudo muda. A Uber, que perdeu mais de 30 bilhões de dólares americanos desde sua criação em 2008, surpreendentemente, se torna lucrativa em 2023 e 2023. Pela primeira vez em sua história, 2,8 bilhões de dólares de lucro operacional. Também, a confiança está voltando. 23 de junho de 2025. A Uber está avaliada em 178 bilhões de dólares, ou seja, mais 40% em um ano. Lentamente, a Uber renasce. A empresa atua em 70 países e mais de 10 mil cidades ao redor do mundo com seus serviços de transporte. A empresa revolucionou uma indústria inteira, causando problemas.
Outros se inspiraram nela. O termo uberizado é usado para falar de uma indústria radicalmente transformada pela economia colaborativa, contornando regulações e usando plataformas digitais para conectar diretamente oferta e demanda. Isso resulta em uma forte queda nos preços e maior flexibilidade para consumidores e prestadores de serviço. Mas por trás dessa história há uma questão real. Quais lições de negócios podemos aprender com isso? A lição número 1 é que o sucesso duradouro nasce de uma boa cultura empresarial. Para Travis Kalanick, só a vitória importava. Essa mentalidade tóxica contaminou toda a organização com assédio, espionagem e práticas desleais. Quando a cultura desmorona, a empresa desmorona junto. Foi necessário mudar a liderança e reconstruir os valores da Uber para recuperar a confiança e a rentabilidade da empresa. A lição número 2 é que o crescimento a qualquer custo não é um modelo viável. Durante anos, a Uber queimou bilhões para dominar o mercado. A empresa vendia seus serviços com um prejuízo, subsidiando as corridas na esperança de que o tamanho crítico trouxesse lucratividade. Essa estratégia quase matou a Uber. Só em 2023, depois de 15 anos de existência e bilhões de dólares arrecadados e queimados, a empresa finalmente registrou seus primeiros lucros operacionais. A lição é que crescimento sustentável é mais valioso que expansão agressiva. E então, na sua opinião, para criar uma empresa revolucionária, a estratégia de Travis era a correta? Por que é necessário que algumas pessoas sofram para mudar o mundo? Ou você acha que uma abordagem diferente poderia ter trazido o mesmo resultado? O que é certo é que essa história me faz pensar na do Snapchat, que teve um crescimento impressionante, mas que apesar de todas as suas inovações e seus 480 milhões de assinantes, ainda não ganha $1, principalmente por causa de várias traições, como vemos no vídeo que está aparecendo.